Boa noite, meu irmão e irmã. Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um culto da IPI Nova Jerusalém e você é nosso convidado para esse momento. Creio que em nome de Jesus o Senhor falará conosco mais uma vez. Antes eu quero aqui deixar alguns avisos importantes para você. Nós da IPI Nova Jerusalém estaremos retornando às nossas atividades a partir do próximo domingo, dia 16. Agora, contamos com a tua presença e queremos dizer que você é convidado para estar conosco. Nós iremos tomar todas as medidas e precauções em relação aos nossos retornos, ao retorno das nossas atividades. E nós cremos que em nome de Jesus o Senhor estará cuidando de nós. A nossa igreja é uma igreja pequena, é uma igreja onde ali as suas... o distanciamento, as suas acomodações estão sendo planejadas de forma estratégica para a sua segurança. Então, no próximo domingo, estaremos recebendo novamente os irmãos e irmãs de forma presencial, né? Se você deseja estar conosco, vá até o templo a partir das 7h30, horário de culto. Nós estamos fazendo um teste. Não sabemos se iremos receber muitas pessoas, poucas pessoas. Estaremos ali informando e cuidando de você logo na entrada da igreja. Haverão pessoas responsáveis, pessoas inclusive que atuam na área da saúde, para cuidar, para te ajudar, para te orientar. E nós contamos com a sua confiança, contamos com a sua presença e também cremos que é necessário esse retorno. E com sabedoria nós estamos fazendo isso, tendo a certeza de que Deus também faz parte de cada decisão que a sua igreja e que nós tomamos. Então que em nome de Jesus você possa estar reunido conosco novamente, mas também nós pedimos aos irmãos e irmãs que tomem cuidado e que você também possa compreender. Contamos com a sua compreensão. Caso não seja possível estar dentro do templo devido à quantidade de pessoas, caso alguns irmãos não possam entrar, nós estaremos orientando como estará funcionando os cultos, enfim. Tudo está sendo muito bem planejado para a sua segurança. Então, que Deus abençoe a nossa igreja e a sua vida. Quero deixar aqui também para você a conta da nossa igreja, para que você seja um contribuinte, para que você que é ofertante, para que você que é dizimista, possa aqui adorar a Deus dessa maneira, oferecendo as primícias a Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, isso não seja jamais um peso para você, isso jamais seja uma dificuldade para você que é filho e filha de Deus, que você possa compreender a necessidade do sustento das despesas que existem na casa do Senhor. Por isso, faça parte também dos projetos da nossa igreja. Nós temos muitos sonhos e contamos com você e com a sua contribuição. Então vamos ter um tempo de oração, que em nome de Jesus que o Senhor possa falar conosco e que você, a partir de agora, possa ser abençoado por esse culto, por esse momento de alegria. Vamos orar. Senhor, nós estamos iniciando esse culto tendo a certeza que o Senhor estará falando aos nossos corações através das canções, através da Tua Palavra. Enfim, Deus, nós estamos à Sua disposição. Por isso, fale conosco. Coloca nos nossos corações, ó Deus, a certeza que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e que esse retorno, ó Pai, às atividades presenciais seja algo segundo a orientação do Teu Espírito Santo e o cuidado da Tua mão e da Tua provisão. Obrigado pela vida de cada um que nesse momento participa conosco e que está, ó Deus, junto com a Tua igreja, adorando, louvando e cultuando o Teu nome, Jesus. Desse modo nós também reconhecemos o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto somos pequenos, ó Deus,
diante do teu amor, diante, ó Pai, da tua santidade. Por isso, derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Faça grandes coisas através das nossas vidas e fale aos nossos corações mais uma vez, Deus. Obrigado, Jesus. Perdoa-nos e que nós possamos estar com os nossos corações leves, com os nossos corações gratos, pois nós temos a certeza que o Senhor é um Deus que restaura e que tem muito para as nossas vidas, muito o que contribuir para as nossas vidas por meio da tua palavra e do teu amor. Obrigado, Jesus, e é pelo teu nome que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos agora louvar, vamos adorar a Deus. Quero convidar você para que, através das canções, você também fale com o Senhor e que esse culto também fale ao seu coração. Vamos adorar a Deus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos, eu vejo um futuro novo se fez, novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do
pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom adorar o Senhor. E agora temos a alegria e a oportunidade de apresentar as nossas vidas diante da Palavra de Deus. Quero orar com você para que o Espírito Santo e a Palavra do Senhor mais uma vez falem aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de nesse momento estarmos aqui reunidos diante da Tua Palavra, tendo a certeza que o Senhor está falando conosco, que o Senhor tem falado conosco e sempre falará aos nossos corações por intermédio da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Por isso, nesse momento, tenha liberdade em nosso meio e fala conosco. Faça a Tua vontade sobre nós e que as nossas vidas, ó Deus, possam estar atentas à Tua vontade. Muito obrigado, Jesus, e é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Quero ler para você os 4 primeiros versículos do capítulo número 1 do livro de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Louvado seja Deus pela Tua palavra. Esse mês de setembro nós falaremos sobre caminhos de esperança. Estaremos retornando às nossas atividades, como já informamos no início desse culto, agora no próximo domingo, dia 16. E o nosso coração está cheio de esperança pela caminhada que Deus tem para nós enquanto igreja, assim como eu sei que você também, dentro dos seus planos, dentro da sua realidade, da sua família, sua casa, você tem colocado objetivos e metas a serem alcançadas. E nesse caminho, o nosso coração se enche de alegria e de esperança no Senhor. Mas aqui, exclusivamente, eu quero apresentar o contexto do texto que nós acabamos de ler e quero, através de algumas ações e práticas de Neemias, conduzir hoje a nossa reflexão a esse caminho de esperança, a esses caminhos ao qual eu e você temos tido a oportunidade de seguir, de percorrer, já que Deus, o nosso Pai, está conosco em todo momento. Bem, para a gente entender, a partir do capítulo 1 e do versículo 1 e 2, algo acontece. Neemias, ele recebe uma visita. A visita é de Hanani, um dos seus irmãos que veio lá de Judá. Vamos entender o que está acontecendo. Neemias, ele é um personagem que nós podemos caracterizar que aparece em um momento, em um período pós-exílio, o exílio do povo de Israel na Babilônia. O
tempo que o povo de Israel esteve na Babilônia, o povo sofreu muito. Alguns estudiosos apresentam aí uma média de 70 anos de exílio. E em meio a tudo isso, o povo de Israel já estava habituado a esse cativo. Ou seja, quando o rei Nabucodonosor chegou em Israel, nós também precisamos entender o que estava acontecendo em Israel. O povo, a dinastia davídica, o reinado de Davi já não era mais uma realidade. Várias gerações haviam passado pela dinastia e pelo governo de Israel. A monarquia de Israel vinha trazendo, após os primeiros anos de monarquia, nós sabemos que foram ao todo 120 anos entre Saul reinando por 40 anos, Davi reinando por 40 anos e Salomão por 40 anos, e dali para frente o reino de Israel experimentou um declínio, uma realidade muito diferente daqueles dias de Davi. Outras gerações tomaram conta da dinastia davídica. Apenas Judá foi o reino o qual colocou à frente seus regentes descendentes de Davi. Daí por diante muitas coisas aconteceram, profetas avisaram, dentre eles Jeremias, falando a respeito da Babilônia, do cativeiro que viria sobre Israel, devido à idolatria, ao paganismo que estava se iniciando em meio à cultura e em meio ao reinado de Israel. Então o Senhor levanta a sua mão, a sua espada em direção ao seu próprio povo, a fim de ensiná-los quais eram os caminhos que deviam trilhar através da Babilônia e do rei Nabucodonosor. Quando a Babilônia chega e toma conta, meados do século, mais ou menos ali 760 antes de Cristo, estima-se que a brutalidade e a crueldade dos babilônicos foi tamanha que sobraram apenas ruínas em Israel e todo o povo foi levado como cativo à Babilônia. Chegado à Babilônia, o relato é que houve então 70 anos de cativeiro e o povo esteve ali presente em meio à Babilônia. Porém, nesse tempo, os israelitas se acostumaram com essa realidade e passaram a se habituar. E aquele sincretismo, ou seja, aquela mistura de culturas, crenças, fé, etnias, passaram a ser algo normal em meio ao povo. Até que então o Senhor, depois de 70 anos de cativeiro, manda os persas para então tornarem-se o novo grande império do Oriente Médio. Os persas, com a liderança do rei Dario, tomam conta da Babilônia. E um dos primeiros planos da Pérsia é fazer com que os povos que estavam cativos na Babilônia que retornassem, que voltassem aos seus lugares, à sua cultura, e ali retomassem suas vidas. Nós vemos no profeta Ageu e o profeta Zacarias falar a respeito dessa realidade, a reconstrução do templo, a retomada do planejamento e da estrutura social de Israel. Mas Neemias é aquele que está fora dessa realidade. Neemias, nesse momento, ele é um copeiro. Ele exerce a função de copeiro. E o copeiro do rei nada mais é que uma espécie de braço direito. É aquele que é encarregado de beber o vinho e de comer a comida antes que o rei coma, antes que o rei beba. Por quê? Porque naquele tempo era muito comum os ataques, era muito comum as invasões por meio de espiões, dentre outros
que se achegavam aos reinos para tentar assim matar, assassinar os reis, e de uma forma muito modesta, muito bem elaborada, que era através do envenenamento. Então, quando entende-se que há um copeiro que trabalha para um rei, isso tratando-se da realidade daquele contexto, em meio aos persas, esse copeiro ele acaba se tornando uma figura não apenas importante em meio ao reinado, mas também familiar ao rei. E Neemias era este homem. Mas Neemias carregava algo em seu coração e em seu sangue. Ele era um israelita. Ele era de descendência israelita. Então, depois da tomada da Pérsia, esse período pós-exílio da Babilônia, os persas permitem que o povo de Israel retorne e se restabeleçam em seus domínios, em seus lugares, em seu território. E essa notícia chega a Neemias. E aqui eu quero trazer 3 práticas, 3 ações que podem nos conduzir a um caminho de esperança e muito mais que isso. Pode conduzir nossas vidas a ter um coração contrito, a ter um coração segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus. E a primeira ação de Neemias que me chama a atenção é no versículo 2, quando ele diz: perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Primeiro a gente precisa entender que o livro de Neemias, ele é um livro caracterizado como uma narrativa que tem é muito parecido com um diário. É como se Neemias estivesse escrevendo aquilo que ele estava vendo e o que estava acontecendo. Ele estava narrando as suas próprias ações. E isso é muito interessante. Essa figura literária para nós é um tanto quanto rara no Antigo Testamento, o que traz ainda mais riqueza em meio às palavras deste livro. E aqui que Neemias ele diz isso: perguntei sobre os judeus que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Bem, acredita-se que em meio às ruínas e os destroços de Israel, ficaram alguns israelitas exilados desse período onde a Babilônia então levou o povo de Israel como escravo. Alguns israelitas que fugiram ficaram ali, muitos morreram. E aqueles que estavam retornando da Babilônia, do cativo da Babilônia, faziam parte de uma nova geração, porque você precisa entender e concordar comigo que 70 anos dentro da Babilônia, muitos daqueles que foram em sua fase adulta, na velhice, morreram. E aqueles que eram crianças agora eram idosos e estavam retornando para Israel. E Neemias, o livro aqui não diz exatamente sua idade, porém nós entendemos, muitos estudiosos apontam que Neemias ele era um homem adulto, aí por volta dos seus 40, 50 anos, servindo o rei Dario. Ele era o braço direito, ele era o copeiro do rei Dario, ou o rei também, em outra figura aí, que muitos acreditam que seja da própria língua, do próprio idioma persa, o rei Artaxerxes. Então Neemias, que fazia parte da descendência, que tinha no seu DNA o sangue de Israel, que tinha em sua memória as lembranças que eram contadas pelos seus antepassados, agora ele toma uma decisão, ele procura saber como está o seu povo. Eu e você, muitas vezes nós somos pessoas curiosas. E curiosidade, existe uma linha tênue entre curiosidade e maledicência.
Para a gente querer saber da vida das pessoas é muito fácil. Muitas vezes para fazer fofoca, só para saber. Às vezes a gente não quer colaborar, a gente não quer cooperar com nada. A gente só quer saber. E o fulano? E o ciclano? E aquela pessoa que, puxa, estudou comigo, onde será que ela está? Ah, você lembra da fulana que morava ali? Que fim que deu ela? O que aconteceu? Mas aqui nós percebemos que a fala de Neemias ao seu irmão Hanani é a seguinte: eu perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. É mais ou menos assim, olha, o que aconteceu com essas pessoas? Aqueles que ficaram em Jerusalém, eles estão bem? O que aconteceu com aqueles que saíram da Babilônia e foram levados para Jerusalém para recomeçar o trabalho ali? O que aconteceu com essas pessoas? Fala para mim, meu irmão, me diz. A gente precisa também aqui fazer um apontamento importante. Havia mais ou menos 1.500 quilômetros de distância da Pérsia até Israel. Ou seja, era mais de um mês de viagem, tendo em vista que as pessoas naquele tempo e naquelas regiões viajavam de camelo, que é um animal que não anda rápido. Era torno de um mês e meio de viagem. Então, nós percebemos que o interesse no coração de Neemias, naquele momento, é saber o que está acontecendo com o seu povo. É entender o que aconteceu até ali. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você procurar saber pela vida de alguém, busque sempre um interesse positivo. Como é que está fulano? Como é que está aquela pessoa? Ela está bem? Ore por essas pessoas. Tem gente que tem o prazer de saber que determinadas pessoas não estão bem porque não gosta dela. Aí procura saber só para se sentir melhor. Você acredita nisso? Pois é, eu já vi muitas situações desse tipo. Pessoas que riem, pessoas que parecem que se alegram quando ficam sabendo a situação da outra. Meu irmão, procure sempre saber como estão aqueles que um dia passaram pela sua vida, que fazem parte da sua família, mas colabore com a vida dessa pessoa, sabe como? Orando por ela. Seja um intercessor da sua casa. E quando eu digo casa, eu digo parentela. Quando eu digo casa, eu aplico aqui igual as tribos de Israel, as casas. Interceda pela sua família. Se coloque diante de Deus como um instrumento de amor para abençoar a vida daqueles que fazem parte, que são da mesma geração, que são seus contemporâneos, que fizeram parte da sua vida. Se importe mais com as pessoas, ao invés de apenas se comportar como alguém que busca apenas saber da vida das pessoas. Seja você uma bênção na vida de todos aqueles ao seu redor. E o versículo 3 revela uma outra ação, uma outra iniciativa de Neemias. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aqui, esse versículo, ele apresenta apenas uma informação, uma notícia que foi dada. Parece que não há nenhuma ação acontecendo, mas algo começa a acontecer. Para quem não sabe, o livro todo de Neemias revela a história de um homem israelita que serve, que trabalha para um rei persa e que deixa a sua função e vai em meio ao povo, vai em meio ao seu povo para contribuir
para participar da reestrutura da sua nação. Nós vemos que, ao receber essa notícia, algo começa a acontecer no coração de Neemias, porque o versículo 5 narra a seguinte expressão: eu disse, meu Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para os acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu irmão, minha irmã, o versículo 3 revela que, ao receber a notícia, tudo que é dito pelo seu irmão Hanani, Neemias, então, entende no seu coração que ele deve consolar e interceder pelo seu povo. É nesse momento que nasce no seu coração o desejo de fazer parte dessa reestruturação, da reconstrução do templo, da reestruturação de uma sociedade, do reinício de uma nação. Havia em Israel um homem chamado Zorobabel, sumo sacerdote, que estaria responsável pela reformulação sacerdotal e reestruturação eclesiástica de Israel. Havia também um homem chamado Josué, o qual foi também confiado parte dessa reestrutura social em meio ao povo. Neemias deseja então fazer parte disso. A gente precisa entender que Neemias estava em uma condição confortável. Ele era copeiro do rei. Muitos dizem, nossa, mas não era uma função um tanto quanto perigosa? Ele poderia morrer a qualquer momento? Sim, mas havia muitos benefícios. Ele era o braço direito do rei, ele era confidente do rei, ele estava sempre próximo do rei, e muito mais que isso, o rei, em alguns momentos, era aconselhado pelo copeiro. Essa função era uma função de confiança. Neemias estava ali falando num ponto de vista, uma perspectiva de status e de posição. Ele estava numa posição cômoda, ele estava bem. Para que sair daqui da Pérsia, viajar 1.500 quilômetros para Israel, em meio a um povo que está morrendo, sofrendo, e tentar fazer alguma coisa ali? Já não havia mais muros, já não havia mais nada. Tudo estava em ruínas, tudo estava acabado. E é através dessa informação, quando seu irmão diz sobre a miséria, o desprezo, e principalmente quando ele fala dos muros que haviam sido derrubados e as portas queimadas, é que no coração de Neemias nasce uma esperança, que era necessário reconstruir os muros de Israel, as portas de entrada, o templo, as casas, todas as cidades. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos de reconstrução em nossas vidas, nós precisamos entender que nem sempre isso é um negócio fácil, nem sempre isso é algo legal ou algo simples de ser realizado. Mas a gente precisa ter no nosso coração a certeza que é algo necessário em nossas vidas. Talvez você esteja precisando pegar os cacos espalhados pelo chão do teu relacionamento, do teu casamento. Talvez você precise parar um pouco de reclamar do seu ambiente de trabalho, do seu chefe, e olhar para você e entender que o problema pode ser você. E é necessário reconstruir ali um relacionamento de amizade, de confiança.
Talvez hoje é o dia que você precisa olhar para a sua vida, para a sua saúde, para a forma que você tem vivido até aqui e fazer a seguinte pergunta: será que não é tempo de recomeçar? Será que não é tempo de reconstruir? Será que não é tempo do meu coração se encher de esperança e eu seguir esses caminhos, essa direção ao qual Deus deseja tanto fazer e agir em minha vida? Eu quero encerrar falando a respeito do versículo 4, que diz o seguinte: tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente precisa entender aqui que Neemias não conhecia ninguém. Neemias era de uma geração no qual ele provavelmente nasceu na Pérsia. Ele não nasceu em Israel porque Israel estava em meio a ruínas e o seu povo estava na Babilônia. Mas havia algo muito maior em seu coração. Havia algo que ardia dentro dele todos os dias, que era a esperança que a sua nação, que o seu povo se restabelecesse. E eu quero perguntar para você: qual foi a última vez que você se colocou no lugar de alguém? Qual foi a última vez que você chorou? Ou melhor, alguma vez na sua vida você já chorou pelo problema e pela situação do seu próximo? Você já jejuou por uma causa? Você já orou e intercedeu pela vida de uma pessoa que é distante de você? Neemias fez isso. Neemias orou pelos seus irmãos. E quando ele recebeu essa notícia, ele sentou, chorou e se lamentou por muitos dias. Eu creio que eu e você não precisamos viver dessa forma. Não precisamos viver lamentando, chorando, parados por causa da situação e do problema que muitas vezes outras pessoas estão vivendo. Não. Mas é necessário você ter no seu coração um amor tão forte que transborda e que você se compadece com a vida das pessoas e daqueles que estão ao seu redor. Se a dor do seu colega de trabalho, colega de faculdade, escola, estudos, não te incomoda, tem algo errado com você. Se o problema daquele familiar, do seu irmão, da sua irmã, seus pais, seus filhos, se eles também não fazem parte da sua vida, se não são também um problema para você, você precisa observar o seu coração. É tempo de orar e jejuar. É tempo de olhar para a nossa nação. É tempo de olhar para o nosso mundo e pensar que existem pessoas nesse momento morrendo, famílias enlutadas. E ter a certeza que a nossa oração tem poder, que o jejum é algo necessário para a vida do cristão. Lembrando que jejum não é sacrifício. Lembrando que jejum é apenas oferta do nosso tempo, oferta dos nossos prazeres, para ter mais tempo com Deus, para oferecer o nosso melhor a Jesus. Qual foi a última vez que você orou e jejuou por alguém? Qual foi a última vez que você jejuou? Pense nisso.
eu e você olhamos para as nossas vidas e traçamos um caminho de esperança, eu quero lembrar você que talvez você não saiba, mas tem alguém orando por você, jejuando por você, chorando por você. Que em nome de Jesus nessa noite você possa despertar para a sua caminhada e que o seu coração se encha de esperança. E que você não tenha curiosidade para saber da vida do seu irmão, não. Que hoje você possa ter um coração mais sensível e se importar mais com aqueles ao seu redor. Que você possa se colocar mais à disposição da vida, coração e do problema daqueles que estão ao seu redor. Que você possa se preocupar mais com a sua nação, com o coronavírus que ainda não foi embora, esse vírus que ainda não foi eliminado. O ser humano é tão irresponsável que chegamos ao ponto das praias aí já estarem lotadas, comércios, lugares, as pessoas elas estão imprudentes. Que você possa ter um coração responsável, empático e principalmente um coração esperançoso, porque desse modo, dessa maneira, você sempre estará no caminho de esperança. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado Deus, obrigado Pai pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, esse jovem, esse casal que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa reflexão. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, esse coração se enche de esperança. E se enche de esperança de tal modo, de tal maneira, Deus, que onde estiver, levará esperança para aqueles ao seu redor. Levará, ó Deus, consolo e conforto para a vida daqueles, ó Deus, que precisam, que necessitam, que estão desamparados, que são excluídos, que estão, ó Deus, muitas vezes como o povo de Israel em meio a ruínas. Que o nosso coração possa ser parecido com o de Neemias, que mesmo muitas vezes numa situação confortável e cômoda, eu e você que está ouvindo esse vídeo, saibamos ser uma bênção na vida daqueles que precisam. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Faça grandes coisas através de nós. E em nome de Jesus, que todos os desafios, caminhos e lugares que percorremos, a gente possa ter a certeza que o Senhor, ó Pai, está nos colocando em um caminho de esperança. Muito obrigado, Jesus. E é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Nós estamos encerrando esse culto, por isso, receba a bênção. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre todos os lugares que você estiver hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana.